E neste vídeo, o contexto político-religioso de 1500 a 1822 no Brasil colônia. Conteúdo baseado no texto de Alderi Souza de Matos, Breve História do Protestantismo no Brasil. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Portugal surgiu como nação independente da Espanha durante a Reconquista, entre 1139 a 1249, ou seja, a luta contra muçulmanos que haviam conquistado boa parte da Península Ibérica vários séculos antes. Seu primeiro rei foi Dom Afonso Henrique. O novo país tinha fortes ligações com a Inglaterra, com a qual iria firmar posteriormente o Tratado de Windsor, em 1386. O apogeu da história de Portugal foi o período das grandes navegações e dos grandes descobrimentos, com a consequente formação do Império Colonial Português na África, Ásia e América Latina. No final da Idade Média, a forte integração entre a Igreja e o Estado na Península Ibérica deu origem ao fenômeno conhecido como padroado ou patronato real. Pelo padroado, a Igreja de Roma concedia a um governante civil certo grau de controle sobre uma igreja nacional em apreciação por seu zelo cristão e como incentivo para futuras ações em favor da igreja. Entre 1455 e 1515, 4 papas concederam direitos de padroado aos reis portugueses, que assim foram recompensados por seus esforços no sentido de derrotar os mouros, descobrir novas terras e trazer outros povos para a cristandade. A descoberta e a colonização do Brasil, então, foi um empreendimento conjunto do Estado português e da Igreja Católica, no qual a coroa desempenhou o papel predominante. O Estado forneceu os navios, custeou as despesas, construiu as igrejas e pagou o clero, mas também teve o direito de nomear os bispos, recolher os dízimos, aprovar documentos e interferir em quase todas as áreas da vida da igreja. Um dos primeiros representantes oficiais do governo português a visitar o Brasil foi Martim Afonso de Souza, em 1530. 3 anos depois, foi implantado o sistema de capitanias hereditárias, que, todavia, não foi bem sucedido. Então, diante disso, Portugal começou a nomear governadores gerais, o primeiro dos quais foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e construiu Salvador, na Bahia, a primeira capital da colônia. Com Tomé de Souza vieram os primeiros membros de uma nova ordem religiosa católica que havia sido oficializada recentemente, 1540, a Sociedade de Jesus ou os Jesuítas. Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e seus companheiros foram os primeiros missionários e educadores do Brasil colonial. Essa ordem iria atuar ininterruptamente no Brasil durante 210 anos, de 1549 a 1759,
exercendo enorme influência, sobre sua história religiosa e cultural. Muitos jesuítas foram defensores dos índios, como o afamado Padre Antônio Vieira, de 1608 a 1697, mas, ao mesmo tempo, eles se tornaram os maiores proprietários de terras e senhores de escravos do Brasil colonial. Em 1759, a Sociedade de Jesus, os jesuítas, foi expulsa de todos os territórios portugueses pelo primeiro-ministro do rei Dom João I, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, 1751 a 1777. Por causa de sua riqueza e influência, os jesuítas tinham muitos inimigos entre os líderes eclesiásticos, proprietários de terras e autoridades civis. Sua expulsão resultou tanto do anticlericalismo, que se alastrava pela Europa, quanto pelo regalismo de Pombal, isto é, a noção de que todas as instituições da sociedade, em especial a Igreja, deviam ser inteiramente subservientes ao rei. Pombal também determinou a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. Desde o início da colonização, a coroa portuguesa foi lenta em seu apoio à Igreja. A primeira diocese foi fundada em 1551, a segunda somente em 1676, e em 1750 havia apenas 8 dioceses no vasto território. Nenhum seminário para o clero secular foi criado até 1739. Todavia, a coroa nunca deixou de recolher os dízimos, que vieram a ser o principal tributo colonial. Com a expulsão dos jesuítas, que eram, em grande parte, independentes das autoridades civis, a Igreja tornou-se ainda mais fraca. Durante o período colonial, a atuação dos bandeirantes, aventureiros que se embrenhavam no interior em busca de pedras preciosas e escravos, foi decisiva para a expansão territorial do Brasil. Suas ações foram facilitadas e incentivadas pela União Ibérica, ou seja, o controle de Portugal pela Espanha durante 60 anos, de 1580 a 1640. Então, os bandeirantes chegaram a atacar as missões jesuíticas da bacia do rio Paraná, conhecida como Reduções, levando centenas de indígenas para os mercados de escravos de São Paulo. A escravidão de índios e negros foi uma constante no período colonial. Outro fenômeno marcante foi a corrida do ouro nas Minas Gerais, entre os anos de 1693 a 1760, que trouxe benefícios e problemas. No período colonial, houve dois tipos bastante distintos de catolicismo no Brasil. Em primeiro lugar, havia a religiosidade dos colonos, escravos e senhores de engenho, centralizada na Casa Grande, entre aspas, e caracterizada pela informalidade, pequena ênfase em dogmas, devoção aos santos e Maria e permissividade moral. Ao mesmo tempo, nos centros urbanos, havia o catolicismo das ordens religiosas mais disciplinados e alinhados com Roma. Havia ainda as irmandades, que por vezes tinham bastante independência em relação à hierarquia. Em conclusão, no período colonial, o Estado exerceu um rígido controle sobre a área eclesiástica,
Com isso, a igreja teve dificuldade em realizar adequadamente o seu trabalho evangelístico e pastoral. O catolicismo popular era culturalmente forte, mas débil nos planos espiritual e ético. Apesar das suas debilidades, a igreja foi um importante fator na construção da unidade e da identidade nacional. Bem, gente, o motivo deste vídeo foi preparar um solo para o assunto que realmente nos é proposto aqui no canal, a história do protestantismo. Então, tínhamos que falar dos antecedentes. No próximo vídeo, a presença protestante no Brasil colonial. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.